Olá, este é o programa A Igreja em Movimento. Eu sou o pastor Ayrton Schroeder, vice-presidente de Ação Social. Nessa série de programas, a proposta é falar do planejamento da IELB 2023-2026 e expor como o Departamento de Ação Social planejou as ações para que possam ser replicadas e também possam ser definidas em cada local, em cada congregação. O lema para este período está em uma revista que certamente você já tem visto e tem em mãos. Ela foi publicada no Mensageiro Luterano no mês de junho. O lema geral é Vivendo em Cristo. A IELB, enquanto sínodo, enquanto igreja nacional, estabeleceu 3 grandes alvos: viver e proclamar Cristo para todos, acolher, integrar e edificar toda a família da fé, fortalecer nossa identidade luterana na família e na sociedade. E o Departamento de Ação Social estabeleceu 4 objetivos. E antes de entrar nestes objetivos, quero dizer que hoje nós vamos aprofundar o entendimento do primeiro objetivo. Planejar é algo que acompanha o ser humano, a vida humana. E se olharmos com um olhar bastante específico, é possível até afirmarmos que Deus planejou a criação e a vida humana. E, inclusive, no aspecto social, a forma de cuidar e proteger diferentes situações, povos e tempos. O objetivo não é aqui forçar entendimentos, mas se nós olharmos como Deus manteve a humanidade de uma grande seca e período sem safra, nós vamos perceber que tudo começou quando José foi vendido para o Egito. Lá passou por diferentes situações. A sua fidelidade a Deus o levou a crescer, a chegar a governador, a interpretar sonhos, a levar um país não cristão, a guardar em celeiros e depois se tornar referência no mundo da época como local onde há alimentos. Deus cuidou de todos os detalhes. Mas uma coisa importante: o seu povo, a quem ele usa como instrumento na definição e especialmente no desenvolvimento do plano, mantém-se fiel a ele. Então, nesse sentido, também nós, como igreja, nós queremos planejar, reconhecendo que Deus sabe tudo e Deus tem seus propósitos. Mas dentro desses propósitos, nós precisamos estar atentos para estarmos equipados para responder a cada desafio e a cada situação. Desta forma, os 4 objetivos que o Departamento de Ação Social propõe para cada uma de nossas congregações são: primeiro, estimular um estilo de vida cristã voltado ao acolhimento e à dignidade da vida humana. O segundo, favorecer a atuação da congregação como instrumento de Deus na transformação de vidas. O terceiro, desenvolver e qualificar a participação cristã na esfera pública. E o quarto, não o último, mas talvez o mais importante, fortalecer o testemunho cristão luterano por meio de ações para a salvação de pessoas. Passo então agora a olhar para o primeiro.
estimular um estilo de vida cristão voltada ao acolhimento e à dignidade da vida humana. Aqui nós elencamos 7 ideias. Cada congregação, olhando para a sua realidade, pode encontrar outras que não estão aqui. Mas como nós vamos estimular um estilo de vida cristão voltado ao acolhimento e à dignidade da vida humana? Acolhimento não é tão subjetivo, dá para aprender muitas coisas. Dignidade da vida humana é muito, muito, muito vasto. Talvez engloba toda a vida, todo o ser humano, ou a vida de muitas pessoas diferentes entre si. Em um local com muitos idosos, a promoção da dignidade da vida é levar em consideração em cada atividade de que há pessoas com baixa visão, com baixa mobilidade. Enfim, eu preciso preparar materiais que considerem isto. Em um local, ou talvez em todas as congregações, eu preciso estar atento de que as pessoas não têm muita paciência. Tudo é motivo para achar ruim. Então eu preciso estar preparando o público da congregação no sentido de que acolher um ao outro e todos entre si e todos para com os visitantes é algo importante. Eu preciso estar atento para evitar algumas coisas, implementar e fazer e tornar hábito saudável outras. Nós elencamos 7 coisas. Promover ações para bem-estar psíquico, físico, social e espiritual das pessoas. O ser humano não é só alma e salvação. Nós temos uma série de demandas, e estas que são, por vezes, determinantes para a estabilidade emocional e o estar preparado para o desenvolvimento. Questões psíquicas precisam ser vistas com carinho e tratadas. Questões físicas, aqui não é apenas a fome, mas pode ser a questão do uso de uma cadeira de rodas, da baixa mobilidade. A questão social, ela pode ser econômica, mas ela pode também ser parte de uma dificuldade de relacionamento existente no grupo mais íntimo da vida, na família. E isto não estando solucionado, tira o bem-estar da vida. E também as questões espirituais tão próprias para a igreja, ela as atende e foca grande parte do seu trabalho para que as pessoas estejam espiritualmente conectadas com Deus, reconhecendo sua dependência de Deus e tendo a esperança de salvação. O segundo nós descrevemos desta forma: praticar o acolhimento, considerando as particularidades de cada indivíduo, especialmente das pessoas com deficiência, com vistas à plena integração na igreja e na sociedade. Sim, cada pessoa individualmente precisa sentir-se integrada no ambiente onde está. E nosso foco não é apenas trabalhar para que isto ocorra dentro da igreja. A igreja é instrumento de Deus para a promoção do bem-estar da vida humana, onde ela ocorre, também na sociedade. Aqui a igreja pode estar atenta para participar de uma busca para que a cidade,
a praça, as escolas, os hospitais estejam atentos para a individualidade do ser humano. Mas, é claro, se eu me envolvo buscando que a sociedade, outros espaços que não são a igreja, atentem para estas questões, eu preciso demonstrar que em casa o serviço está feito. Eu preciso trabalhar para que dentro do espaço da congregação, realmente o acolhimento, ele considere a individualidade de cada pessoa. O terceiro nós descrevemos desta forma: testemunhar a salvação em Jesus Cristo por meio de atitudes, assumindo uma fé ativa no amor segundo as múltiplas vocações e onde Deus nos colocar. É amplo isso aqui. O testemunho da fé em Jesus Cristo não se dá somente por palavras. Ele se dá por atitudes, mas também se dá pela forma como nossos espaços estão comunicando, se estão preparados, se estão pensando em acolher determinadas individualidades. Assumir uma fé ativa no amor. O amor, ele é muito descrito como um sentimento, mas ele é essencialmente uma prática. Uma prática, atitudes, gestos que podem despertar no outro um sentimento de que ali há amor, mas alguém precisa demonstrar com atitudes para que o outro compreenda que estas são atitudes que demonstram amor. Então, isso nós queremos fazer alinhados com escritos confessionais luteranos, especialmente do Dr. Martinho Lutero, que fala das vocações. Nós não queremos inventar uma nova agenda, uma nova demanda, mas como pai, como mãe, como filho, como família, eu quero testemunhar a salvação por meio de atitudes concretas. Da mesma forma, eu quero fazer isso no meu ambiente de trabalho. Ali onde Deus me colocou, eu quero ser instrumento de testemunho de salvação, por meio de atitudes, demonstrando a fé de uma forma ativa, expressando amor. Da mesma forma, farei isso na igreja. E essas coisas não ocorrem simplesmente porque alguém crê. É preciso ensinar. É preciso tratar destes assuntos. É preciso refletir como fazer melhor. A quarta estratégia nós descrevemos da seguinte forma: oportunizar o uso e o desenvolvimento dos dons em favor da congregação e da sociedade. É Deus quem dá dons às pessoas. Mas eles precisam ser desenvolvidos. Precisam ter espaço. A igreja é, por excelência, um espaço de desenvolvimento de dons. Eu fico olhando, às vezes, programas de televisão, especialmente de calouros musicais, e é gratificante ouvir o testemunho de algumas pessoas que dizem: eu aprendi a tocar música na minha igreja. Eu aprendi a cantar na minha igreja. Eu aprendi teatro na minha igreja. E por que não eu aprendi línguas, eu aprendi questões importantes para a vida, eu aprendi a ler e interpretar textos, eu
aprendi matemática, eu tive aula de reforço, eu tive oportunidade de crescer como ser humano. Ali onde meus dons puderam ser desenvolvidos em favor da igreja e da sociedade. O quinto, ele focaliza em públicos específicos. Estimular ações voltadas às crianças, às mulheres e aos idosos da congregação e da comunidade do seu entorno. Esse texto, ele lembra o que Tiago fala do cuidado com as viúvas, os órfãos e os anciãos. Claro que, em linguagem atualizada, nós percebemos que a sociedade usa a linguagem crianças, mulheres e idosos. No tempo bíblico, estes públicos eram vulneráveis e continuam em nosso tempo. Deus já orientou o seu povo naquela época e continua orientando hoje. Crianças são frágeis e necessitam de cuidado dos adultos. Se uma criança não tem família, só terá a igreja como instrumento de Deus para vivências familiares. Se a criança não tem quem olhe por ela, a igreja pode fazê-lo. Mulheres ainda são vítimas de violência das mais diferentes formas. E esse assunto não é assunto só dos não cristãos. Sim, a igreja não quer violência, muito menos quer acobertar situações de violência. A igreja quer, sim, proteger todas as pessoas. E mulheres também têm outras fragilidades. Quantas delas vivem sozinhas, criando seus filhos com baixa renda? Os filhos não foram gerados somente por ela. Tem outros aspectos ainda do próprio preconceito social. As questões voltadas a diferenças salariais. Enfim, Deus nos orienta a ter um olhar especial para este público. E os idosos? Os idosos tornam-se, em sua fase mais crítica, dependentes dos filhos, invertendo de uma forma quase que literal os papéis de quando seus filhos eram pequenos. E a igreja precisa estar atenta, porque também cristãos são capazes de negligenciar ou de não ter condições de dar os cuidados necessários aos seus idosos. Como igreja, nós queremos estimular, mas também participar do cuidado das crianças, da vida das mulheres e dos idosos. O sexto ponto, a sexta estratégia, nós escrevemos da seguinte forma: estimular os jovens a se envolverem em projetos e programas de voluntariado. E quando falamos estimular os jovens, não estamos excluindo ninguém, mas um foco especial nos jovens. O jovem vive um contexto escolar e universitário crítico à fé cristã, considerando ela uma perda de tempo. E no momento em que este jovem, movido pela sua fé, está envolvido em atos de bondade, de misericórdia, de desenvolvimento humano, e o faz por causa da fé e não por causa de recursos econômicos, envolvendo-se voluntariamente em causas humanas, ele dá
um sentido e uma visibilidade à sua fé. E ele passa a ter argumentos palpáveis, visíveis ao incrédulo e que se tornam inquestionáveis do ponto de vista de que valor tem você ir à igreja, você crer. E este jovem poderá dizer, há 2 valores. Um é a minha relação com Deus e esperança de salvação. E a outra é o meu relacionamento com o próximo em busca de uma vida melhor para ele. Venha comigo e eu te mostro o quanto isso é importante. Por último, estimular a prática da oração pelo trabalho da igreja e das organizações sociais. Sim, todo o envolvimento social da igreja, ele precisa estar debaixo da oração, pedindo, suplicando orientação, capacidade, voluntariedade e vontade neste serviço. E aqui um detalhe. Algumas pessoas, por alguma limitação, seja de tempo, seja de limitação física, até econômica ou distância do local da execução de trabalhos, pode estar envolvido diretamente na ação social da congregação, orando pelos que estão na linha de frente, orando pelos que estão planejando. E assim, caros irmãos e irmãs, para estimular um estilo de vida cristã voltado ao acolhimento e à dignidade da vida humana, muita coisa pode ser feita. E vocês terão, dentro da realidade da vossa congregação, espaços, oportunidades e questões práticas para fazer isso. Tenham coragem, escolham algumas coisas que visam criar um estilo de vida nas pessoas, um jeito de ser, para que o cuidar do outro, o amar o próximo não seja um peso, mas seja um jeito de expressar e viver a fé cristã em comunidade, seja dentro da igreja ou fora dela. E um foco especial para que aquilo que é feito expresse para o outro uma vida mais digna, uma vida menos sofrida, uma vida mais estável e, especialmente, percebendo que isto é alcançado por causa que o amor de Deus chegou até ela por meio de você. Queridos, tenham boas ideias, grande coragem e façam um plano que seja possível, que seja prático e que envolva as pessoas da igreja local. Muito obrigado. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.